Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes, especialista em transformar projetos em sucesso de vendas e mentor de futuros construtores. E esse programa é um oferecimento de ProMaster Distribuidora, que salva a sua obra com os melhores aditivos e impermeabilizantes do mercado. E se você está até 100 km de Porto Alegre, a ProMaster te entrega em até 24 horas, hein? E também nós preparamos um cupom com o nosso QR Code aqui do lado, que você ganha até 10% de desconto na primeira compra. Não perde de chamar o pessoal da ProMaster lá, que tem descontos especiais e ótimos produtos. E hoje nós vamos falar de um assunto que vem revolucionando a forma da gente observar e comprar empreendimentos, que é a visualização arquitetônica. E se você quer saber um pouco mais, já fica comigo até o final desse episódio, né? Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. E já segue a gente lá no Instagram e no Facebook, tá, pessoal? E para falar desse assunto, eu trouxe um cara que vem revolucionando isso. O Luiz Felipe da Noise 360, uma empresa que vem mudando toda a forma da gente ver e observar e comprar empreendimentos com visualização arquitetônica. Seja muito bem-vindo, Luiz Felipe. Ele é diretor comercial da Noise 360. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Felipe. Agradeço o convite, agradeço o pessoal do Mastercast por ter nos convidado aí para participar desse episódio e trazer alguns insights, algumas ideias, né, para os nossos telespectadores hoje. Cara, quando a gente fala em visualização arquitetônica, o que é isso, né? Tipo, cara, me explica assim, porque como eu tenho visualização arquitetônica, eu tenho, cara, é aquela fotinho que o arquiteto faz quando eu faço o projeto, é aquela foto bonita do prédio que eu tô comprando um apartamento. É exatamente isso, tá? Visualização arquitetônica é o nome que a gente dá basicamente para trazer uma ideia para um bem de consumo, né? Para uma estratégia de vendas, digamos assim, que são os materiais de visualização arquitetônica. O que são esses materiais, né? O render estático, o passeio virtual, a animação, tudo isso compõe como ferramentas e processos de vendas, né? Então, a Noise, ela nasceu com essa ideia. Nós nascemos junto com o boom da visualização arquitetônica em 2020, né, quando todo mundo começou a buscar uma solução para um ganha-pão de casa durante a pandemia. Então, o nosso fundador, o Fabrício Rodrigues, ele teve a ideia de iniciar esse projeto, né, lá em 2020. Então, hoje a empresa ela já se constitui há 5 anos, né? Com esse intuito de trazer algo novo para o mercado, algo que rompe, né? Como o próprio nome diz, um ruído dentro da forma de comercializar, de vender. Então, a Noise, ela traz opções que sejam otimizadas, eficazes e que tragam, de fato, um resultado, né, para as incorporadoras e clientes que são nossos parceiros. Cara, que legal, que legal. Porque hoje a gente vê isso, eu tava conversando com o Felipe aqui, e eu perguntei, cara, mas eu só consigo produzir isso se eu tenho um prédio, se eu tenho um empreendimento gigante. E aí ele tava me dizendo, não, cara, pelo contrário. Hoje a gente atende o cara que tá construindo, que tem pequenas unidades, que quer entregar uma boa experiência pro cliente, né? E poder também antecipar a venda, né? Exatamente. A visualização arquitetônica, ela vem como uma forma de auxiliar no processo de antecipação de recebível, né? Então, hoje ela auxilia no processo de venda no sentido de que tu pode utilizar de instrumentos para mostrar o que vai ser o teu empreendimento final, né? O que vai ser a estrutura que aquele cliente vai estar recebendo de uma forma clara, né? Realista. É isso que traz a linha, né, digamos assim, de trabalho da visualização arquitetônica. E fazer isso, né, qual é o impacto principal disso? Cara, é o cliente se sentir no lugar onde ele vai comprar. É o nosso objetivo dentro da estrutura hoje da Noise, e aí explicando um pouco da forma que a gente trabalha, né, de forma efetiva, é entender exatamente a linguagem que o cliente de cada incorporadora, independente do tamanho dessa incorporadora, né, ou consultora, seja ela de médio porte, grande porte, pequeno porte, ou enfim, que está começando, é entender o que
ela quer transmitir para o cliente, qual a linguagem que ela quer transmitir para o cliente. Então, a gente tem todo um hub de negócios por trás da Noise 360 que faz a gente entender e otimizar esses processos, né, que a incorporadora, ao final desses 30 dias, que é o que a gente trabalha durante a elaboração desses materiais, vai receber. Cara, muito bom, muito legal. E hoje a visualização arquitetônica é aquilo que a gente tem falado, que é a antiga realidade virtual, né? Que se trazia no passado, né? Quando saiu, era o máximo a realidade virtual. Hoje a gente consegue interagir realmente. Tu coloca a pessoa dentro do apartamento que ela vai comprar, dentro da casa que ela vai ter, né? Esse é o objetivo principal, né? Transformar ambientes que antes estavam no papel ou num DWG, né, dentro de software, em uma estrutura real. E a pessoa consegue sentir realmente, né? O cara consegue... o Felipe tava me falando que, cara, hoje a gente tem tanta tecnologia, a gente consegue fazer a pessoa ter a experiência como se estivesse dentro daquele empreendimento, né? A gente chegou num nível de tecnologia, Felipe, assim, para entender a evolução que nós tivemos de produto, né? A Noise começou fazendo render estático. Saiu do render estático porque houve uma saturação gigantesca do mercado, no sentido de que 2020 a 2023, mais ou menos, teve a formação de muito artista 3D, por esses gurus de internet que estragaram o mercado. Essa é a verdade. Os caras estragaram o mercado no sentido de que quem produz vai ganhar muita grana e muito rápido, mas, na verdade, eles estão formando pessoas que não são muito qualificadas e que queimam o mercado. Então, a gente entra para resolver um problema nítido, né, de qualidade e também de entrega. Mas falando de Noise, a gente começou com a imagem estática, né, que é a fotinho do empreendimento, como vai ser a cara do empreendimento, como serão as áreas condominiais, como serão as residências, né? Então, eu tenho um empreendimento que tem 4 tipos de apartamentos residenciais, né? Como que vão funcionar essas tipologias? Então, a gente mostra, demonstra. Em 2023, nós fizemos uma nova aposta, que eram os decorados virtuais, que chamam de Tour 360, mas a gente deu aquele nome bonito, né, que serve para vender, que é o decorado virtual. Que legal. O decorado virtual, a ideia inicial dele era substituir o decorado físico, porque o decorado físico é um investimento gigantesco. Para a incorporadora de grande porte, reduz gasto. Para a incorporadora de pequeno e médio porte, é um investimento que tu vai estar fazendo uma aposta numa nova ferramenta. Então, nós nascemos com essa ideia, tá? Trouxemos uma... Baita sacada. Porque tu imagina, se tu tá fazendo ali uma torre ali com 5, 6 apartamentos, tu ter um decorado para vender aquilo ali, não tem como, não tem como. É o preço de um apartamento, ele come junto na mesa, né? Exatamente. E aí tu poder ter essa possibilidade do cara ter essa experiência dentro, antes do empreendimento ficar pronto, é fantástico. Exatamente. Então, a gente trouxe o decorado, o Tour 360, o decorado virtual, como quiseres dar o nome, como uma forma de facilitar esse acesso, né? Ser digamos, uma uberização da visualização arquitetônica, né? Tornar prático isso para todo mundo. E trazer a mesma chance de mercado para todo mundo. E aí entra os poréns, né? Que é a qualificação da galera que vai trabalhar com esse material. Porque até então, vamos pensar como que se comportava o mercado. Com imagens estáticas, book e o vídeo do empreendimento. Então, quem vai trabalhar diretamente tem que estar qualificado para isso, né? Então, a gente começou a ter alguns desafios quanto ao incremento, né, dos decorados virtuais. Porque tem uma série de regrinhas ali, de botão para te caminhar e tal. E aí tivemos, né, através do insight de cliente, que é o mais importante para nós, depois acredito que a gente vai falar um pouco sobre como se desenha a trajetória do cliente aqui dentro da Noise. Através do insight do nosso cliente, a gente entendeu que precisávamos facilitar esse processo. Então, ao invés da uberização da visualização arquitetônica, nós passamos para a parte de gamificação da visualização arquitetônica. É uma evolução que todo o mercado hoje está tomando, né? A gente vê isso nos bancos, a gente vê isso no segmento de varejo e agora a gente está trazendo para o mercado da construção civil. Que é basicamente nós tornamos o decorado virtual um ambiente interativo, onde tu pode abrir uma gavetinha, ligar a luz, brincar, se quiser, né? E aí, cada detalhezinho encarece projeto, mas dá pra pôr, dá pra botar um cachorrinho, o carro ali, enfim. Consegue personalizar fica o mais perfeito possível. É um GTA
para construção civil. É um joguinho que o cara brinca o tempo todo, mas focado na construção civil. Que E legal. o que a gente começou a fazer, né? E nós estamos, em questão desse produto, passando por um MVP. Junto das incorporadoras parceiras, nós começamos a fazer teste com ligações nos dados de marketing. Então, por exemplo, quero fazer uma campanha de marketing. Tá. Né? Dentro do software, consigo? Consegue. Então, a gente consegue colocar objetos dentro das gavetas que significam determinado desconto, ou determinada ativação, benefício que o cara pode ter, tudo dentro desse ambiente, incentivando o cliente, né, a utilizar esse ambiente virtual. E que não, tecnicamente, precisa de uma assistência 100% do corretor. Então, a gente fugiu de uma barreira, né, que era a barreira técnica, que se precisa, né, hoje existem várias ferramentas de venda, a principal delas é a fala, até hoje, né, e nunca vai deixar de ser, mas tem coisas que ajudam. Neste caso, o decorado interativo vem para integrar e facilitar a vida do corretor de imóveis. Então, e da incorporadora num sentido amplo, né, porque é um investimento onde o cara vai estar reduzindo o custo de um decorado físico, ou atuando junto com ele, dependendo do tamanho da incorporadora, ou investindo. E esse é o nosso principal objetivo desde que nascemos, trazer novidades para o mercado, agir de forma diferente. E é muito interessante porque, cara, pensando na incorporadora grande, um cara que tá fazendo uma torre com, sei lá, com 40, 50 apartamentos, faria sentido o cara viabilizar de ter 1, 2 decorados ali, porque é um empreendimento grande, às vezes são 5, 6 torres, né? Mas, por exemplo, pro pequeno empreendedor que ele tá ali fazendo uma casa de alto padrão, que ele tá fazendo 3, 4, 5 casas sobrados, né? Ele ter essa visualização arquitetônica para ele mostrar pro cliente, cara, é imprescindível. Esse é o principal desafio, tá? Desde 2023, podemos dizer, a gente vem mudando alguns paradigmas, tá? Como que funciona essa mudança de paradigma? Principalmente com um cara que está começando a construir ou que constrói em volume menor, porque é muito difícil tu chegar e dizer, cara, tu vai ter que botar mais um custo na tua operação. Mas esse custo ali na frente vai te ajudar. Muito. É difícil de tu convencer, porque imagina, não é o teu bolso que tá saindo o investimento, né? É de alguém. Nós passamos por uma situação parecida com essa, com um cliente nosso lá de Petrolina. Ele construía unidades, 10, 12 unidades, pouco volume. Vendia após pronto, né, o empreendimento. E a gente começou a conversar com ele. Cara, por que tu não começa a fazer uma pré-venda, participa dos feirões, internaliza tua equipe de vendas, né, teus corretores, ao invés de tu ter 300 imobiliárias parceiras, tu tem 10 corretores fixos que vão te auxiliar nesse processo de venda de uma forma mais otimizada, tu vai controlar e tal. E essa rigidez, assim, foi caindo aos poucos, né? Então a gente começou entrando com renda, depois entregamos o vídeo, começamos a trabalhar a parte estrutural de dados, e isso é uma coisa fundamental para entender o que está fazendo sentido para aquela construção, para aquela incorporadora, né? E como vai se comportar. Então a gente começou a trazer novidades. Hoje a gente está entregando o maior empreendimento dele, né? 2 anos depois. E parece balela, parece milagroso, mas não é milagroso. São números, são dados, são leituras de posição de mercado, né, que a gente tem que fazer, análise estratégica que a gente entrega para o cliente, né? Então, hoje não basta tu fazer o básico, não basta tu entregar a imagem. Entregar a imagem qualquer um entrega. Né? Tem gigantescas aí que vão fazer imagens lindas. O pessoal agora, a inteligência artificial, ela vem o cara joga numa IA da vida ali as plantas baixas e gera um arquitetônico, né? Gera um projeto. Isso vou te dizer, cara, a gente, quando começou o boom da IA ali, eu acho legal a gente até entrar nesse tema, assustou todo mundo, né? Independente do setor. O setor de serviços balançou, né? O cara que trabalha com branding balançou, o cara que trabalha com desenvolvimento de software balançou, e não foi diferente com a gente, tá? Porque tu imagina, pego a planta baixa do empreendimento, jogo ali na Manus, no ChatGPT, em qualquer um desses, né, o Render AI, por exemplo, que gera imagens sensacionais, tá?
é um facilitador, o cara não vai gastar um pila para fazer isso aqui. Onde é que tá o meu trabalho, né? Sim. Para onde que foi? E ainda bem que existe uma coisa chamada tempo, né? Porque o tempo é a maior lição de tudo e mostrou que a IA é ineficaz para muita coisa. Principalmente na parte criativa de desenvolvimento. Precisa ainda ter pessoas que façam o trabalho sujo. Né? E sim, hoje a Noise e os parceiros fazem trabalho sujo. Né? A gente faz o processo de criação dos ambientes, processo de modelagem de ambiente, a análise estratégica daqueles empreendimentos. Né? Porque eu não posso vender um Minha Casa Minha Vida, e assim, isso daqui é um fato. Né? Eu não posso construir um Minha Casa Minha Vida, pegar um render residencial e utilizar a mesma linguagem nesse render do que eu faço no alto padrão. Por quê? A comunicação é diferente, Comunicação o é público, diferente. tudo é diferente. O cara vai olhar aquele render e vai dizer, eu não vou conseguir pagar esse prédio aqui, não vou conseguir comprar essa casa. Então, só fazer o render bonito não funciona, tem que ter estratégia. Né? Então, ainda, mais uma vez, ainda bem que o tempo existe, e o tempo é a maior lição de todos, né? Nos traz a maior lição de todos, que a IA não veio para nos matar, ela veio para nos auxiliar. Hoje a gente faz um monte de processo dentro da empresa, e por isso que a gente consegue cumprir fielmente com tudo que a gente promete, né? Em relação de tempo, em relação de qualidade de entrega, justamente porque nós temos apoio, né, de ferramentas que nem ela, mas ela não é a entrega final, não pode ser a entrega final. Né? Se tem por definição isso. Ela traz uma qualidade, auxilia no processo, mas ela não pode ser o fim. Em que parte... Beleza, vamos lá. Eu comprei a ideia que eu quero fazer lá nas obras da construtora. Tá. Terminei o projeto, tá tudo certinho. Em que parte que a gente começa a criar isso? Onde é que entra isso aí? Porque a galera gosta muito de ir empurrando com a barriga e deixando, e aí chega lá na finaleira lá e diz, semana que vem nós temos que vender e tem que estar funcionando. Mas é assim com todas as incorporadoras, tá? Todas as construtoras deixam para o último dia. Né? A parte mais importante, a gente participou de um evento lá em Santa Catarina agora, esses tempos, abrindo uma aspa gigantesca aqui, tá, Felipe? Mas vamos chegar num lugar. A gente participou de um evento lá em Santa Catarina esses tempos, e a gente via os engenheiros preocupados com entrega, com garantias e tudo mais. E eu fiz uma única pergunta durante o evento todo e para a gente entender o processo, né? Porque a engenharia nada mais é do que o cumprimento da expectativa final. Uhum. Então não adianta eu tocar todo o projeto para chegar lá no final e pensar em vender. Eu tenho que pensar em como vai ser vendido desde o início, né? Então, em cima desse movimento de expectativa, a gente queria entender em que parte, né, as construtoras... Em que momento as construtoras, os engenheiros que empreendem de forma autônoma, né, e em menores portes, entenderiam que necessitam do auxílio de uma empresa de visualização arquitetônica, né? Porque o principal ponto, e quando a gente fala de visualização arquitetônica que pega para as construtoras, é o custo, né? Só que isso não tem nada a ver, cara. A base de quem tá pensando em custo tá pensando em como vai se comportar o marketing, então somente isso. E aí ele já tá raciocinando, putz, eu tenho que gastar 2 mil por mês em marketing, eu vou ter que botar mais dinheiro nesses caras aí, como é que isso vai me ajudar? É só mais um custo. Então a gente entra em disputa com uma coisa que não é justa. Né, que é nos comparar nos comparar não, mas nos colocar na mesma posição do marketing. Mas não, eu sou uma ferramenta para auxiliar isso. E voltando para aquele questionamento da etapa, né, depende muito de ideia de construtora. Por exemplo, eu tenho construtora que ela vai fazer esse processo de vendas na metade do empreendimento. Uhum. Tá? Por quê? Já tem a maior parte do investimento feito no empreendimento. O empreendimento já está em pé, falta pouco para finalizar. E eles precisam do movimento mercadológico, né? Porque se só não vende, né? Hoje não funciona mais a plaquinha na frente de casa. Sim. Então precisa de material. Então, tem essa incorporadora que nos contrata no meio. Tem a incorporadora que nos contrata quando todo o projeto já está finalizado, que nem tu comentaste.
né? Que é para produzir o material para para o consumidor final, tá? E tem construtora e incorporadora que usa a gente, o nosso serviço, como ferramenta de captação de investidor. Então, por exemplo, o cara que quer fazer um pré-lançamento ou tem uma ideia, né, que quer desenvolver, por exemplo, quero fazer um shopping, quero fazer um prédio de 15 andares, não tem recurso, preciso captar de algum lugar, ele traz a ideia para nós, né, em formato de projeto já formatado, de uma forma básica, a gente estrutura esse material e ele vai para a rodada de investimento, para a rodada de captação de gente com grana. Então, putz, preciso de 10 milhões de capital para subir isso aqui, vou para a rodada com esse material aqui. Entendeu? Então, o nosso trabalho, ele entra em várias fases. E desculpa te cortar, mas quando esse material vai para a rodada de investimento, com animação, com todo, né, a parte visual do cara podendo andar, olhar, as câmeras rodando, realmente com tudo, como que vai ficar aquilo, fica muito mais fácil do cara postar, né, do que só a imagem, né, só um videozinho, né. Claro, eu sou de uma geração, eu sou novo ainda, tá? Mas eu sou de uma geração que escuta bastante os antigos. A minha avó, vou puxar a família, minha avó sempre dizia assim, cara, meu filho, não te atira nisso que tu vai dar um tiro pra lua. Aham, Porque geralmente tu trabalha sob ideias, sim. né? No momento que tu tem algo concreto, tu comprova, né? É o momento de comprovação. E então, quando o cara traz esse material, é como se ele estivesse comprovando, tá aqui, ó, pode acontecer, eu já tenho um terrenista, tenho tudo, eu só me falta o glamour, literalmente, Sim. que é os pila, né? Que é o investimento que tem que ser feito. Então, tu chega com algo concreto, Pá, a taxa de conversão é pelo muito amor de maior. Deus, né, cara? É que nem é a mesma coisa. Claro, estratégias diferentes, Uhum. né? Mas é a mesma coisa que tu chegar no cliente com uma coisa branca ali, né? Cheia de linha e tentar mostrar pra ele na planta o que vai ser a casa dele e que ele não vai entender, Uhum. né? Eu vou te dizer, eu tenho a sorte de ter 2 sócios arquitetos, né? Uhum. Eu sou o metido. É. Eu sou o metido. Então, eu tento fazer análise de tudo, aprender e tal. E nem sempre é possível, cara. Imagina pra quem não tá no meio, pra quem não trabalha, pra quem vai ver isso uma vez, literalmente 1, 2 vezes na vida, Uhum. né? Que são as etapas de vida que a gente tem, compra de empreendimentos. São 2. Uhum. A primeira, quando a gente quer sair da casa dos pais, a gente vai comprar ou vai alugar, Aham. né? E aí entram os novos empreendimentos aí que estão focados em Airbnb. E o segundo, quando a gente aposentou, já ganhou o que tinha que ganhar na vida, tem ali os pila que guardou, né, a vida inteira. Que não consegue mais subir escada. Exatamente, que vai comprar um apartamento na beira da praia, em Capão da Canoa, Tramandaí, Sim. enfim, Itapema. Uhum. Então são os 2 momentos que a gente tem para comprar na vida. Imagina se esse cara vai parar e vai entender o que tá escrito naquele papel branco. Não vai entender. Então a gente entra com essa resolução estratégica. Por isso que a visualização arquitetônica, ela não é um mero instrumento que tu compra e vai gastar. É uma ferramenta necessária. Assim como para vender plano de saúde, tu precisa ter os médicos, tu precisa ter um monte de coisa. Para tu vender casa, tu precisa que as pessoas enxerguem onde elas vão morar. E é aí que a gente atua, né? E quando vocês chegam pra apresentar isso aí pro pessoal ainda, o pessoal ainda tem muita gente ainda que diz que isso é frescura, que não precisa, que Que é caro. vende com a planta baixa, né. Cara, o principal argumento é que é caro. Mas isso é muito cultural, né, se a gente isso é mais pra interior ou aqui também Não. em grandes regiões ainda... Cara, tradicionalmente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma dificuldade de aceitação de novas ferramentas. Tá? Cara, tu sabe que Santa Catarina pra cima, o pessoal voa. Para tu ter noção, o Nordeste hoje contém 70% do meu trabalho anual. Santa Catarina tem uns 20%, porque nós começamos um processo de expansão agora. Uhum. 10 se detém aqui. Então, apesar do regionalismo, que a gente gosta muito de ter gente próxima, Sim.
a gente também tem aquela barreira do que é certo. Eu faço o meu feijão com arroz há 25, 30 anos, que é a realidade que incorpora aqui no Rio Grande do Sul. Né? São poucas as incorporadoras que são novas, né? E quando eu digo novas, que tem menos de 10 anos. E que não vão mudar o jeito de fazer. E que não estão dispostas, né, a alterar. Apesar de serem ferramentas que são eficazes. Uhum. E aí tu tem um processo de convencimento muito maior, muito mais demorado, que vai acontecer em algum momento. Eles vão aceitar no sentido de, tá, vamos apostar. É o que tem, né? Esse guri tá me enchendo muito o saco. É o que acontece, tá? Esse guri tá me enchendo muito o saco, vou dar um ouvido pra ele, vou investir uma primeira vez. Mas sabe o que eu vou te falar? Que quando a gente fala de processo de venda, principalmente aqui do meio do Rio Grande do Sul pra cima, ali pra parte de interior e tal, quanto mais afastado de Porto Alegre, o pessoal tem um processo muito engessado de venda. Forma construtiva, a gente vê muito isso. Cara, tem lugares que, por exemplo, eu vou usar um exemplo, fachadas em ACM, como os caras estão fazendo, novas tecnologias, cara, não vende. Se o cara chegar, por exemplo, ICF, que é a construção com um sistema de isopor, né? As casas de Sim. isopor e tal. Sim. E tem lugar que não vende porque os cara querem o tijolo maciço, a abertura de angelim. Tem um processo ainda, isso é muito. Tá muito dentro da cultura muito marcado, do né, Isso. Eu vou te dizer. O processo da visualização. Como qualquer tecnologia para construção civil é histórico, tem uma dificuldade de entrar. Muito, Ponto. muito. E não existe. Porque o mercado vai fazer sempre aquilo que está certinho na cabeça dele, mas muito por conta do medo de investir. Qual é a maior problemática, Felipe, na minha visão, assim, que a maioria das incorporadoras, e falando em número, né, hoje, de cada 10 incorporadoras que nós entrevistamos, 3 têm domínio de dados, ou seja, 70% das incorporadoras que nós já conversamos ou que a gente atende, até então, até o momento que a gente começou a atender, não existia uma análise estratégica dos dados do que elas estão investindo. Então, como é que eu vou arriscar? Entendeu? Uhum. Começa o problema aí, justamente nesse ponto. Como é que eu vou arriscar se eu não tenho domínio nem do que eu estou investindo? Eu sei que eu estou gastando. E construir para qualquer pessoa. Né? A gente sabe que é uma torneira de dinheiro que se abre e até a finalização daquilo ali não se encerra. Né? E aí vai muito gasto, muito custo. Mas em que momento se buscou ter domínio sobre esses custos? Né? A gente quer saber o quanto gastou e o quanto vendeu. E o meio tempo. Ou seja, hoje a nós, e aí puxando bastante a brasa para o nosso assado, né? A gente sempre se espelhou bastante em grandes empresas de visualização arquitetônica para desenvolver produtos de qualidade. Então, por exemplo, Neorama, Casa, Trim, são empresas renomadas, né, do mercado e que têm muita qualidade, isso é inegável. Mas a nossa ideia era como se diferenciar desses caras, né? E aí entra uma coisa que para nós se tornou fundamental. Tá? Eu sempre fui estrategista, no sentido de trazer tanto novidades quanto ter gestão sobre números, né? Eu aprendi isso na minha última empresa e trouxe isso para a vida, é uma coisa que eu sempre gostei e aprendi bastante nas minhas últimas experiências. E trouxe isso para nós. Como? Hoje todo o nosso cliente tem acesso a um painel de dados que identifica e capta de forma otimizada, né, o que está gerando de custo mensal em comercial e em marketing, que são um dos maiores gargalos das incorporadoras. Né? Muito bom. E o que afeta no sentido de eu não vou investir mais. Tu não vai investir mais porque tu não sabe o que tu tá investindo, cara. É que se tu não consegue ter a métrica, né, e ajustar, tu não sabe aonde, pra que lado eu aponto, né? Claro. Entendeu? É igual um tiroteio no escuro, cara. Tu quer um exemplo disso? Só vai descobrir o resultado quando amanhecer, e aí às vezes já é tarde demais, né? Exatamente. Tu quer um exemplo disso? E olha só como as coisas são lógicas, tá? O controle de gastos das incorporadoras. Até agora, né? Mas até há pouco tempo, o grande volume era feito em planilha. Né? Em planilha e coisas assim.
O que não faz sentido, cara, porque a gente sabe, nós somos humanos, não, é raro, e olha, eu quero conhecer essa pessoa que eu vou dizer que é um robô e tem que ser estudado não pela NASA, mas pelo Elon Musk que vai fazer esse troço aí acontecer, né, de criar os robôs inteligentes. Mas essa pessoa que vai chegar no final do dia e botar o que foi a perda do canteiro de obras, o que aconteceu, quem faltou, como faltou. E aí a gente vê a dificuldade que se tem para o ingresso de tecnologias, né? A gente tem a Cooper, que é uma parceirona nossa, que trabalha, até integra com o nosso painel, né? Isso é o mais importante. Daí, o pessoal. Contratem a Cooper, por favor. A gente precisa cada vez mais atuar com inteligência. Bah, Né? total. E a Cooper e a gente trabalha, né, em conjunto no sentido de, cara, não é gastar menos, é gastar certo, entendeu? É cortar o gasto e o deslanche no canteiro de obras e cortar o gasto naquilo que no marketing não tá dando certo. Então a gente fez um casamento e que, por enquanto, é um casamento frutífero, né? Que massa. Só para o pessoal entender, pessoal, a Cooper, tá? É um dos nossos parceiros aqui do podcast, tá? A Cooper, ela vem o quê? Descomplicando a gestão na construção civil. Ela é um software de gestão, tá? Voltado para pequeno, médio e para o grande empreendedor. E a Cooper, ela nasceu dentro de uma construtora, cara. É fantástico o sistema. Eu já venho testando ele por um longo período, venho usando, diário de obra, né? Cadastro de insumos, cara, é fantástico. Tu consegue integrar financeiro, compras, RH, consegue ter setor de qualidade, Comercial. consegue ter o comercial, tudo, cara. É assim, ó. Até a gente vai deixar um QR Code aí pra vocês escanear, tem um teste grátis, né? Chama o pessoal do time deles lá, eles vão fazer uma demonstração pra vocês. Cara, se eu tivesse achado a Cooper 10 anos atrás, talvez eu já tivesse o dobro de expansão, né? Porque, Sim. pô, gestão com planilha hoje é inviável, não tem mais como fazer. Há 10 anos atrás já era inviável, né? É verdade. Não tem como. Imagina uma média incorporadora, não vamos nem falar da grande incorporadora, uma incorporadora aí que tá fazendo 6 empreendimentos no ano. Uhum. Como é que vai gerir? E aí a gente falou no episódio da Cooper. Pesquisem aí, procurem no nosso YouTube, tem ali. E a gente falou, eu e o Fábio, cara, tu imagina tu fazer gestão por planilha, e aí o cara que tá lá CLT contratado vai embora. E aí ele leva as planilhas com ele, porque as planilhas são deles, né? Ou tem uma senha que só ele sabia, como era só ele que mexia, né? E tu não tem um suporte, um sistema pra te dar essa segurança, né? Não tem como mais. E aí o cara vai fazer que nem o Guerrinha, né? Vai fazer que nem o Guerrinha, não dormi, fiquei em pé que nem elefante. Vai ser mais ou menos assim, perdeu tudo, né, cara? Não Como tem é o que fazer. Não tem o que fazer, daí bate o desespero, né? Então a gente vem assim como a Cooper, a gente vem desmistificando o custo, né, o gasto, que é investir em visualização arquitetônica através de dados. Né? E aí puxa outras coisas, né? No sentido de que eu não quero que tu consuma somente de mim. Putz, Felipe, eu contratei, chutando alto, tá? Contratei um pacote com vocês e gastei uma grana e eu não vou conseguir fazer para os próximos. Eu prefiro que tu contrate de mim pequenos volumes otimizados e que tu entenda o que deu o resultado, e muitas vezes, do que uma vez só e eu nunca mais vou te ver na vida. Né? Então... E é testar também, né? Testar, né? Daqui um pouco a gente pega, que nem a gente tava falando, que, tipo, cara, a cultura é muito forte. Daqui um pouco, cara, só um render bem feito já é o suficiente. Não precisa ter todo o enxoval, como a gente fala, né? Exatamente. Hoje a gente, vamos supor, numa primeira compra conosco, o cliente adquire todos os produtos, né? O que é raro, tá? Sabe por quê? A gente já direciona ele no sentido, cara... Já vi que teu público é esse, entendi. Através da nossa inteligência própria de mineração de dados, a gente já diz pra ele, cara, olha só, contrata só o render e o vídeo que vai fazer mais sentido pra ti. Sim. Faz o decorado só que vai fazer mais sentido pra ti. Isso, gente, pra gente tomar uma decisão dessa, tu precisa de muitas variáveis. Né? A principal delas é a região e a pessoa que vai consumir, ponto. Sim, o público, né? O público. A gente tem gaúcho falando, e eu passo isso em casa, tá? Eu tô há 2 anos tentando comprar um apartamento. Eu acho que eu já visitei uns 10 decorados físicos diferentes. Então, é a experiência que tu precisa trazer para o cliente.
E aí, quando tu não se tem condições, não porque tua empresa não tá no padrão correto, mas porque tu precisa otimizar investimento, às vezes tu precisa botar mais um lado, contratar mais gente, enfim, que é caro hoje construir, né? Pô, pelo amor de Deus, mão de obra caríssima. A gente traz essas soluções que nem o decorado virtual, né? Pô, é muito mais fácil tu mandar pro Felipe. A gente tá que nem o Homem-Aranha aqui, né? E aí agora me surgiu uma dúvida. Beleza. A gente montou e tal, tem meus empreendimentos e eu tenho uma feira na minha cidade. O interior tem muito feira, festa. Quero levar, consigo levar o stand, o decorado virtual, tu pode botar em feira, tu pode... quero fazer um stand no shopping. Olha que fantástico é isso, porque olha a grande sacada. Cara, tem uma feira na cidade, eu quero lá vender o empreendimento. Leva o decorado virtual para dentro dessa feira. Por exemplo, um decorado físico não tem a maquete. Eu acho muito legal a maquete. Mas aí como é que tu vai carregar aquele trambolho pra feira? Tu leva ali os equipamentos ali e consegue gerar experiência, né? Tu quer um exemplo? Esse nosso cliente lá de Petrolina, teve uma feira agora do Minha Casa Minha Vida, tá? Ele vende loteamentos, que nem condomínio, né? Loteamento ou casas condominiais. A gente fez todo o material gráfico, literalmente cabo a rabo. É um produto que nós temos para MCMV. Fizemos todo o enxoval. O cara levou para feira. Pela primeira vez ele teve 30% do empreendimento vendido antes propriamente do lançamento. Nossa, muito. Então, cara, a gente tá falando de Minha Casa Minha Vida, mas qual é o benefício? Qual é o principal benefício falando de Minha Casa Minha Vida? Tu tem o dinheiro liberado, vendeu 30%, a Caixa vai te atender, né? Enfim, tem uma série de benefícios. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Tudo isso tem que ser posto para no final as coisas andarem mais tranquilas, né? O problema é hoje a dor de cabeça que tu tem ao construir, né? Tu não tem uma tranquilidade da gestão. O que a gente propõe é justamente, junto da análise estratégica dos dados, desenvolver materiais que sejam efetivos e trazer soluções que sejam eficazes. Então, por isso que hoje a Noise, ela não se enquadra só como uma empresa de visualização arquitetônica. Hoje nós somos um hub de negócios para a construção civil, porque eu entrego a visualização arquitetônica, mas eu também entrego o projeto executivo, de áreas condominiais, de residenciais. Vai somando, né? Vai somando. A gente trabalha com o pessoal da fachada ventilada, que nem tu vinha dizendo, né? É uma nova tecnologia. Querendo ou não, isso auxilia no processo de venda também. Galera. Então, o que a gente estava comentando hoje mais cedo, eu e o Thiago, né, que é o dono da 20, por favor, pesquisem o Thiago aí e a empresa dele. Como é que é o nome da empresa? 20. 20? É. 20? De 20 mesmo, normal? 20 com Y e o T mudo. Tá. É um 20 de rico daí, né? Um 20 de rico. Que top, cara. Cara, é surreal os benefícios em relação a tempo e mão de obra, né? Que a mão de obra cada dia tá mais caro. Para tu fazer uma fachada decente também é dificultoso. Esse cara aqui, ele substitui o revestimento externo? Substitui o revestimento externo. Porque, diferente da tinta, ele não falha com pouco tempo, né? Tem uma garantia de 10 anos esse troço aí, cara, imagina. Que negócio maluco. 10 anos tu não precisar fazer manutenção no prédio. O que é raro hoje, né? Sim, muito. Falando de Minha Casa Minha Vida, tu pinta ali, daqui a 3 anos, dependendo da região, tu tá fazendo retoque. Principalmente praia, né? Principalmente praia. Né? Alto padrão. Isso daqui é uma mão na roda para alto padrão, principalmente os... me fugiu. Os refit agora os retrofit. Os retrofit que a galera tá trabalhando, tem a Sopra aí, enfim, tem uma galera trabalhando os retrofit. Isso daqui é uma mão de roda, uma mão na roda, porque ele te reduz tempo, te reduz mão de obra. E esse cara que é montado com sistema de quê? Perfilado? É perfilado. Eu acho até que tu poderia trazer o Thiago para uma conversa aqui, tá? E aí ele vai te explicar fielmente como funciona o sistema deles, mas, cara, é incrível, assim, o custo-benefício dele é muito bom a longo prazo,
né? E aí entra mais uma vez naquilo lá que a gente estava falando. Investimento não tem que ser visto para o agora, tem que ser visto para frente, né? Imagina, tu economizar com manutenção. Enfim, é que nem a Cooper, é uma solução a longo prazo. Agrega valor, né? Agrega louco, valor absurdo, né? Tá louco. E principalmente na hora da venda, né? Que tipo, pô, a tecnologia de revestimento, enfim, cara. Não, é térmico, enfim, tem um zilhão de coisas. Tua fachada, começa pela fachada que não vai ficar feia, né? Não vai se estragar. Feia no que eu digo, se estragar em curto prazo. Sim. E é o desafio de toda incorporadora hoje. Começou a se trocar a tinta por pastilha. Daí a pastilha começou a dar infiltração e dar problema. Daí voltou para textura. Daí a textura enquadra no médio alto padrão. Não se, né? Fica fica a cunha interpretativa. Então, não tenha dúvida, né? Vamos apostar naquilo que já garante um alto padrão desde o momento que é entregue. Que massa, vamos falar com ele. Eu acho que é bacana. Faça o convite, né? O pessoal tá com medo de vir no podcast, não sei como é que é. Às vezes a gente erra falando, né? Esse é o principal medo. O pessoal tá nervoso, esse cara. O pessoal fica nervoso. Aí, mas aí, se eu errar, errou, a vida que segue, né? Não precisa ficar nervoso, né? Não, mas é um fato, assim, é um fato. A gente fica nervoso mesmo, eu vou te dizer. Eu tô com as mãos aqui suando, porque a gente tem medo de errar, mas principalmente porque a gente quer fazer bonito para quem consome o produto do podcast, né? Claro. A gente quer trazer coisas novas, e enfim. E esse é o nosso objetivo de empresa, trazer coisas novas, e por isso que a gente conta com muitos parceiros, né? Tem a Mastercast aí que traz conteúdo importante para a construção civil, a Cooper, que nem a gente já falou, a a 20, e, enfim, vários outros, né? A Caju, que faz nossos interiores. Então hoje... O desafio do alto padrão, enfim. Hoje, o interiores também vocês conseguem agregar junto. É um desafio do alto padrão, né? O desafio do alto padrão é conseguir uma empresa que faça render, que faça visualização arquitetônica, que entregue a linguagem. Uhum. E é aquilo que a gente falou lá no começo. A coisa mais importante para a venda do empreendimento é a linguagem que tu utiliza nele. Sim. E isso é o básico de qualquer coisa que tu venda. Claro. Né? E é o básico do marketing. Tu tem que saber para quem tu tá vendendo e como tu vai vender. Então a gente entra nessa base, por isso que a gente conta com as gurias ali, que nem a gente comenta, são as 4 meninas da Caju. Eu particularmente chamo elas de Cajus, né? São várias, que nos auxiliam no processo de criação dessas linguagens. Isso é imprescindível. Porque olha só, tu imagina tu ter toda uma promessa, um empreendimento bem feito e tudo, e aí, pô, se pegar um empreendimento médio, grande, aí no mínimo 12 meses para começar a arrancar. Então, cara, o cara que é empreendedor, que é investidor, ele tem que começar a botar dinheiro para dentro. Tem gente que tá com o empreendimento parado até agora, já finalizou há 1 ano, 6 meses, e que não comercializou, não porque não tem um produto bom, é que se comunicou mal. Mesmo, e assim, é muito interessante, às vezes o pessoal, vou ver o vídeo e tal, mas, cara, é uma experiência diferente, né? O cara olhar um decorado, ou olhar uma maquete, ou olhar uma foto, ou olhar um vídeo, quando ele olha essas somatórias, tu vai cada vez reforçando aquilo mais. E aí, às vezes, espera ter 1, 2 andares, aí começa a ver acontecer e tal. Meu, muda o jogo da venda muito. Muda. E aí a gente entra nesse processo, né? E me tira uma dúvida, por exemplo, cliente de alto padrão quando tá construindo o projeto. Sou arquiteta, tô construindo o projeto pro cliente, e o cliente quer ter uma noção. O projeto tá finalizado, digamos assim. Mas ainda tá com dúvida, ele não conseguiu entender muito bem como é que funciona a casa, como é que vai ser. Consegue-se criar um escopo mais básico, não tão complexo, para que o cliente enxergue como que vai ficar a casa dele antes de começar a construir? Cara, esse é o nosso desafio com arquitetos, tá? Uhum. Por quê? O render, ele tem que ser... A finalidade dele tem que ser comercial. Uhum. Porque no momento que ele torna uma ferramenta de ajuste de trabalho, que é mais ou menos a proposta que tu tá me comentando, Sim. ele se torna problemático, inclusive pro arquiteto que está desenvolvendo. Porque o render ele traz a realidade, né? E em contrapartida, o cliente ele vai achar pontos para alteração, e aí isso daí, para quem tá pro arquiteto, e vamos ser franco, né? Todo mundo quer vender rápido. Sim, entregar e próximo. Porque a gente sobrevive disso. Então, pro arquiteto, são pontos que influenciam muito na vida dele. Uhum. E para a empresa que vai desenvolver a visualização arquitetônica,
prejudica o andamento da carruagem da empresa, a não ser que tu tenha um setor específico para isso, Para isso. né? Prejudica o andar da carruagem e isso afeta na queda de produção. Aí, imagina, eu vou deixar de atender o meu cliente de incorporação a incorporadora ou a consultora para atender arquiteto, é difícil, né? Porque esse cara precisa de atenção minha. Tem que ter alguém focado, Tem que olhando ter direto para isso, uma equipe. então para nós hoje, o arquiteto, a gente brinca, né? O arquiteto que se vire, porque a não ser que ele esteja construindo um prédio, daí a gente vai construir junto com ele. Entendi. Agora, se for uma residência para uma pessoa física, como produto para nós não faz sentido. Agora, se for um freelancer, talvez o freelancer faça sentido, né? Mas falando de noise, não faz, porque a minha proposta é trazer resultado para incorporadoras. Tanto que o nosso slogan é bora aumentar seu VGV. Sim. Né? Então, trazer ferramentas de vendas que sejam eficazes, e nisso eu integro o painel, trazer propostas de materiais que sejam mais eficazes, né, para o nosso cliente ter as coisas mais otimizadas no mercado, tecnologias que façam sentido e que economizem, né? Sim. Cara, muito bom. E o que vocês estão... O que vocês vêm trazendo aí de novidade aí para os próximos anos aí? Quais são os próximos passos aí da Noi? Sem dúvida, o decorado interativo. É. Sem dúvida, o decorado interativo. Claro, existem coisas que a gente faz e são esporádicas e depende de cada estrutura de incorporadoras. Por exemplo, projeção mapeada, né? Tu ter o prédiozinho, assim, vamos supor, a mesa aqui, tu ter o prédio em holograma, né? Ou tu ter tô vendendo um loteamento, quero ter o lote desenhado na mesa com a tipografia, né? Enfim, desculpa, a topografia do lote. do empreendimento. Então, Bah. tudo isso a gente faz. Que legal. Só que isso são coisas rotineiras, né? Então, hoje, o nosso principal objetivo é trazer esses decorados interativos, tornar cada vez mais visível a venda. Por exemplo, hoje, em novembro, a gente está entregando esse MVP, tá? do interativo, junto de totens que a pessoa consegue visualizar quais partes ou residências já foram comercializadas, quais estão reservadas, quais ainda estão disponíveis para venda. Em tempo real. Em tempo real. Bah, que legal. Isso facilita para o próprio corretor. Total, que daí não fica aquela história, o cara... eu gostei dessa, tem ainda. Deixa eu ver, daí vai lá, fala com o Pedro, com o outro. Uma quebra de expectativa gigantesca. Já foi e tal. E a gente... as pessoas cada vez querem mais imediatismo. Essa é a verdade, né? Então... É que tu não deixa o cliente esfriar, né? É instantâneo, né? Claro, é instantâneo. Eu gostei, eu quero olhar esse aqui, já olha, porque senão depois tu cria expectativa. Olha essa aqui, a posição solar. Esse aqui tá reservado, aí vocês vão ter que esperar. Então tá, então não quero. Exatamente. E isso daí é tudo possível dentro do interativo. Inclusive a Muito parte bom. da posição solar, que isso, eu vou te dizer, a minha noiva, o que é decisório, você vai pegar o sol da manhã, porque é o que vai funcionar. Né? Então, a gente não comprou por causa disso. Por isso que eu visitei 10 decorados físicos, entendeu? Para entender as coisas. E não tinha no decorado físico o interativo para eu conseguir ter um espaço de convencimento. Que loucura. Então, a gente entra como um facilitador para o corretor nesse ponto, né? Trazendo o interativo. E isso integra com com alguns CRMs, né? A gente indica algumas soluções de CRM hoje para as incorporadoras, até porque a gente precisa fazer a integração com o nosso painel. Então, essas soluções são entregues e destinadas para a incorporadora como um pacote completo, já assim, para os caras. Que legal, cara. Uma baita... É o que a gente vem falando aí nos outros episódios, né? A gente vem trazendo coisas diferentes aí, coisas legais, né? Empresas boas, né? Profissionais bons. E falando de uma forma aberta, assim, né? Sem maquiagem, sem todo aquele estrelismo da rede social, que tudo é bonito e tal, né? A gente tá trazendo a informação nua e crua, né, pra vocês. E a gente hoje, Felipe, o que é importante para nós é poder ajudar todo mundo. Né? Então, a gente pega desde da parte mais básica do projeto, de modelagem, que muitas incorporadoras não têm propriamente por conta da estrutura, né? Pô, é caro tu ter um engenheiro, um arquiteto e muita gente dentro da estrutura da incorporadora. Então, a gente pega
esse material, modela para o cliente, faz todo o processo executivo, faz as imagens, depois gerencia se essas imagens estão vendendo, né? Se esses instrumentos estão vendendo. E o nosso objetivo é ajudar quem quiser ser ajudado, que nos contate, né? Que Que massa, nos cara. procure. Massa. Porque profissional que promete um monte de coisa, tem um monte. Hein? Inclusive os que hoje educam, né, a nossa profissão. E isso nos complica, mas nos ajuda. É o que diz os vídeos, né? Questionem os meus métodos, mas não os meus resultados, né? Exatamente. Nos ajuda muito, porque no momento que a pessoa tem a incorporadora passa pela mesma frustração do cliente final. Total. Então, no momento que a gente ganha a corrida, né, através da nossa qualidade, porque tiveram uma má experiência, Sim. a gente fica feliz. E isso também inclui outras coisas, né, tempo e coisas que a gente promete e cumpre. Claro. A nossa função hoje é desmistificar e facilitar a vida de quem está vendendo. E o tempo passa, hein? Passa. Passa. Nossa, o pessoal chega aqui e fica nervoso. Bah, 1 hora é muito tempo, mas já foi. E fala, né? E fala. Meu Deus do céu. Os 10 primeiros, a gente sempre brinca, os 10 primeiros minutos são os mais tensos, depois a galera se solta e só vai. Misericórdia. Felipe, quero te agradecer por ter podido compartilhar esse conteúdo com o pessoal que tá em casa aí, né? Agradecer você também que tá em casa. Não esquece, pessoal, né? Deixa o teu like, te inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Tem várias postagens, tem várias novidades que a gente vem trazendo lá para vocês que gostam, né, desse conteúdo. A gente faz com muito carinho aí, traz as pessoas muito muito legais aqui. Então dá essa moralzinha para nós lá, né? Dá essa fortalecida na rede aí, para que a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas, né? E um conteúdo de qualidade, um conteúdo verdadeiro, né? Sem maquiagem, sem estrelismo, como a gente fala, né? Quiser deixar uma mensagem pro público aí agradecendo. A única mensagem que eu tenho, na verdade, pessoal, se vocês querem conhecer a operação de vocês, entenderem como a gente pode otimizar o resultado de vocês, independente do tamanho da consultora, nos contate. O nosso @, também vai ficar disponível aí. O meu, pessoal, também, deixo o canal aberto de comunicação com vocês. E busquem, né, sempre a informação de dados, de efetividade, que é isso que vai trazer resultado positivo para a operação de vocês. Pode chamar a gente, vai ficar na descrição embaixo aí os contatos do pessoal, tudo certinho para vocês entrar, e-mail, WhatsApp, pode me chamar no direct, pessoal, sou eu que respondo, tá? Eu faço questão de responder os comentários, tudo, eu mesmo reviso um por um aí, tem o pessoal da equipe que cuida, mas eu também faço questão de responder para poder interagir com vocês, tá? A gente gosta de dar atenção a vocês, tá? A gente tá fazendo isso para levar o conhecimento e levar o conhecimento adiante, tá? E também, pessoal, como sugestão, tá? Se vocês têm alguém que mora aqui perto da região do Rio Grande do Sul, que quer vir no podcast, que tem uma informação, que é um profissional legal, que tem, né, que pode agregar conhecimento aí para vocês e para as outras pessoas, né? Não percam a oportunidade, nos chamem, nos mandem ali, que a gente vai fazer contato. Eu peço pro pessoal me chamar, tem meu WhatsApp embaixo, e-mail de contato do podcast. Mandem aí que a gente vai fazer contato e com certeza nos próximos episódios vão estar aqui na telinha com vocês. Quero agradecer também ao nosso patrocinador da ProMaster Distribuidora aí, né, que tem os melhores aditivos impermeabilizantes do mercado, né? Quero agradecer também a Cooper, né, que descomplica, né, um software RP que gerencia toda a tua construtora do início, desde o financeiro, RH, qualidade, né? Descomplica toda a gestão aí, né? Ótimo. Também vamos deixar o QR Code deles aqui para vocês entrarem em contato. Tem teste grátis, tem promoção. ProMaster também tem QR Code, tem desconto. Então a gente está dia a dia aí buscando com os nossos parceiros e amigos aí um desconto. Vamos falar também depois aí no bastidor, a gente vai deixar aí o pessoal que entrar em contato aí com a Noise, vai ter também um desconto legal. Ó, vi lá vocês lá no Mastercast, viu o episódio aí, o Fê vai separar aí, o Felipe vai separar para nós um desconto legal para vocês, para poder viabilizar uma experiência, um teste, alguma coisa legal. A gente tá trazendo para poder proporcionar vocês terem experiência e poderem estar melhorando e trazendo mais qualidade para dentro do negócio e uma melhor experiência para os clientes, né? Vamos fazer uma dinâmica? Bora? Os primeiros 10 contatos vão ganhar 25% de desconto conosco. Ó, Tá? então... Já nem no bastidor, foi no ao vivo, foi no ao vivo e a Então, cores. os 10 primeiros contatos, 25%. 25%. Então tá aí, gente. Depois a gente vai botar, vamos botar um QR Code aqui então com essa promoção. Os 10 primeiros, 25%. Exatamente. Marca uma reunião lá, agenda uma demonstração, o pessoal vai te entender o que é melhor pra ti, né? Qual vai fazer mais sentido aí. E vai alinhar essas coisas aí. E bora lá, bora buscar o nosso VGV otimizado. Bora vender, né, gente? Bora a gente vender. precisa aí ter retorno aí e ter entrega.
Tá É bom? isso. Então tá, pessoal. A gente quer agradecer aí pra vocês. Obrigado aí. E nos acompanhe aí nos próximos episódios. Valeu! Um abraço.